Conversar com a cirurgiã vascular Natácia Pádua Rodrigues. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Vamos falar desse assunto que aflige muita gente. Vamos falar de varizes, circulação. Algumas pessoas, inclusive, começam cedo com esse problema, né? Começam cedo. Essa alteração na circulação tem um componente genético muito importante. É mais comum aparecer com uma doença evolutiva, com o passar dos anos. Tá. Mas quando tem esse componente genético importante, já pode desde jovem apresentar os sintomas. Mas quando a gente tem o componente genético, é certeza que a gente vai desenvolver o problema ou isso também depende do nosso estilo de vida e das coisas que a gente faz? Com certeza. Tem essa parte genética que é importante, mas a gente consegue mudar outros fatores de risco que interferem na evolução da doença. Tá. E evitar que ela evolua de uma forma mais agressiva, uma forma que evolua com complicações, pra com chegar nas alterações situações de mais tom de pele, graves, né? situações mais graves, isso mesmo. Vamos entender então como é que ela começa e o que são as varizes exatamente. Isso. Varizes, então, Regiane, elas são veias dilatadas, tortuosas, e elas possuem umas válvulas, essas válvulas não estão funcionando bem. Por que servem essas válvulas nas nossas veias? O sangue venoso, nas nossas pernas, ele circula do pé para o coração. Tá. Então, de baixo para cima para continuar circulando, e tem a força da gravidade agindo. Para auxiliar nesse impulso, nesse retorno venoso, essas válvulas, elas ajudam a impulsionar o sangue, elas fecham para a gravidade não impulsionar o sangue para baixo e continuar circulando. Tá. Então, nas veias que estão doentes, que essas válvulas não estão funcionando bem, parte desse sangue retorna. E aí essas veias vão ficando mais dilatadas, tortuosas, que são as varizes que a gente consegue visualizar. Aparecer, fica aquelas veias saltadas, visíveis na perna. E essas válvulas, não existe uma forma de fazer que elas funcionem de novo. Não existe uma forma de falar, vamos fazer essa válvula funcionar melhor. Vamos consertar essa válvulinha. Isso não existe. Isso não essa existe. veia fica condenada, digamos Isso, essa assim. veia ela já não está funcionando bem. E o tratamento é a gente fazer que essa veia não funcione mais. Ou seja, tirar ela da circulação e deixar só que o sangue circule em veias que estão boas na perna. Porque deixar ela funcionando mal é pior do que ela não funcionar. Pode ocorrer umas complicações, assim, essa doença pode evoluir e aí pode ir até, em último caso, abrir feridas por conta de problema de circulação. Então, com uma avaliação com o especialista adequado, a gente orienta tratar essas veias que estão doentes. E nem sempre as varizes são visíveis, elas podem estar mais para dentro da perna, a gente não perceber. Nem sempre, isso é super comum. Muita gente tem aqueles vasinhos, a gente chama de telangiectasias. Aqueles vasinhos... Como é que é? Telangiectasias. Gente, vasinho é mais fácil, né? De novo é mais fácil, né? Sim. Mas resumindo, são aqueles vasinhos vermelhinhos, aquelas aranhinhas que a gente vê na pele. Que detonam, né, gente? A questão estética, a gente detesta. E muita gente pensa esse lado, fala, olha, é estética, eu quero tratar, vamos fazer a aplicação, mas é muito mais do que isso. Tem que passar por uma avaliação com um especialista, tem que fazer exames, tem que fazer ultrassom, porque ele pode ser o começo, o indício de uma condição mais grave que está acontecendo e a gente meio que está negligenciando. Então, quando a gente tem vasinhos nas pernas, por mais que a gente trate, a gente cuide, se eles ficam voltando, se eles são reincidentes, isso pode indicar que a gente tenha varizes alimentando aqueles vasinhos. Isso é super comum, porque tem muita gente que fala, ai, doutora, no consultório, tô fazendo aplicação e não resolve, tá aparecendo tudo de novo, não resolve, vim aqui pra ver o que tá acontecendo. E na maioria das vezes a gente vê que a forma como foi tratada, abordada, tá errado. Eu até trouxe um aparelhinho pra gente ver, porque... vamos dar uma olhada? Então, tudo bem, chegou, suponhamos, uma pessoa com vasinhos nas pernas. A gente conversa, vê todo esse histórico, vê os fatores de risco. Se é uma pessoa que é sedentária, não faz atividade física, tem um sobrepeso e uma obesidade influenciando. Então, a gente conversa, orienta sobre tudo isso e vai examinar. E aí, quando a gente pega um aparelhinho para ver, tem uma região aqui, suponhamos, tem um vasinho. Esse aparelho chama fleboscópio. Vamos mostrar mais pertinho? Quem consegue chegar aqui? Será que o Toninho consegue vir para a gente mostrar? Que ele é bem interessante. E eu queria que você explicasse o que ele mostra. A gente consegue ver que a veia não está funcionando bem através dessa luz vermelha? A gente consegue ver. Aqui, a veia do braço vai estar boa. Não sei se vai conseguir pegar melhor. Então, são veias que estão retas. Elas estão funcionando bem. Não tem uma tortuosidade. Não sei se agora dá tá pra dando... ver bem no vídeo. Vira só mais um pouquinho o braço.
Será que é melhor fazer no braço contrário? Aqui também. Fazer no outro braço, que acho que fica mais fácil para ele mostrar. Pode ser também, aí. Olha. Aí. Ah, legal. Então, o que indicaria que ela não está funcionando bem? É uma torta. Aqui, acho que esse aqui vai dar para ver melhor. Olha que legal esse. Olha. Olha que interessante. Dá para ver que essas veias estão retinhas, ou seja, elas estão funcionando bem. E a gente comentou que varizes são veias dilatadas e tortuosas. O que é isso? Então, um laser? Esse a gente chama aparelho de realidade aumentada. Porque talvez a gente não consegue ver, porque essas varizes estão por baixo da pele, estão na camada de gordura do subcutâneo. E aí a gente olha aquele vasinho, aquele vasinho saltado, tá fazendo a aplicação e não melhora. A gente põe esse aparelho para ver uma veia que não está visível por baixo. E essas veias dilatadas, tortuosas por baixo dos vasinhos, a gente chama de veias nutrícias, as veias que nutrem os vasinhos. Por isso essa falha do tratamento. Se a gente não tratou o que está nutrindo, não vai resolver o problema. Tem que tratar a causa, não adianta ficar tratando a consequência. A causa, isso. Por isso que muita gente talvez não vai no profissional adequado para fazer um tratamento, uma abordagem mais adequada. E aí, para ser conclusivo, a gente precisa fazer o Doppler necessariamente antes de pensar numa cirurgia de varizes? Isso. Outra coisa que pode acontecer é um comprometimento interno das veias safenas, ver se esse paciente já tem um histórico de trombose, de alguma flebite, alguma inflamação na veia. As veias safenas, quando elas estão comprometidas, elas também podem ser uma causa de aparecer essas varizes mais grossas. Também é a mesma coisa, a gente tratar só aquelas veias que estão saltadas e tem uma veia interna, a veia safena doente, comprometida, também não vai resolver o problema. Tem que ser feito com muito cuidado. Tem que ser feito com muito cuidado. Né? Para não tirar demais e também não deixar... Isso não é tão simples assim, mas... As varizes não têm cura, porque a gente falou, esse fator genético é importante. Talvez a gente trata e deixou só veias boas na perna. Com o passar dos anos, essas veias que estavam boas podem se tornar varizes. Por isso, você tem varizes, tem tendência, o ideal é acompanhamento de rotina com o cirurgião vascular. A gente pode chamar de uma condição crônica, então, né? Porque ela vai te acompanhar por toda a vida. Por isso que é comum até a gente encontrar pessoas que falam assim, eu já operei varizes 1, 2 vezes, mas elas ficam voltando, então eu já desencanei, já não opero mais, não funciona, a cirurgia de varizes não resolve. Não é que não resolve, é que muita gente o fala problema continua mesmo. voltando. O problema continua. Mas o ideal é tratar. Por conta das condições, das complicações que podem acontecer. Risco de trombose, alteração da coloração da pele. Vamos falar sobre delas já? Antes, vamos continuar ainda falando sobre as causas. Por exemplo, a Júlia está perguntando se varizes também pode ser por conta de peso. Você falou que sobrepeso, sedentarismo também podem ajudar. Mas existem outros fatores, tabagismo, hormônios anticoncepcionais, tem outras coisas. No caso da mulher, o anticoncepcional tem interferência importante. Reposição hormonal nas pacientes pós-menopausa, aquelas terapias para inseminação, que faz uso de hormônios. Múltiplas gestações. Múltiplas gestações. A gestação, quanto maior o número de gestação, pode ser maior a quantidade de vasinhos. Algumas das veias, para ver os pacientes gestantes, vão poder até falar melhor. As veias, elas ficam saltadas, porque... Além da alteração hormonal que tem na gestação, o neném, quando ele vai crescendo na barriga, ele comprime algumas veias abdominais e prejudica esse retorno que a gente está falando, então, do pé para o coração, o retorno das veias. E as veias ficam mais saltadas, mais dilatadas. A gente orienta esperar um pouquinho depois do parto, porque algumas veias podem regredir, porque a gente tirou aquela pressão abdominal, mas algumas podem ficar residuais e aí a gente opta por tratar. Eu fui orientada, inclusive, a esperar terminar a amamentação também, porque os hormônios da amamentação também podem fazer com que a gente tenha ali uma baguncinha, né? Então esperou, vamos ver como é que vai ficar. Porque muitas voltam, né? Muitas veias voltam ao normal depois, né? Muitas voltam ao normal. A amamentação também, alteração hormonal, pode acontecer que pigmenta um pouquinho do tratamento, assim, um pouquinho das veias, já tem uma tendência, já é um risco, uma alteração que a gente espera, um pouco de pigmentação da pele, manchinhas pós o tratamento. São manchas que somem com o tempo, mas pacientes na amamentação também a gente evita fazer, espera acabar a amamentação para depois a gente começar a tratar. Tá certo. Perguntas aqui, ó. Na família da minha mãe, todos têm. Eu já tenho vasinhos pequenos na parte de dentro dos pés. Eu posso fazer tatuagem por cima para esconder? Quem está perguntando é o Jean.
Porque homens também têm, é muito comum nas mulheres, mas os homens também têm varizes. Homens também têm. Pode fazer a tatuagem, mas o ideal é passar por uma avaliação com o especialista antes, com o cirurgião vascular antes, para ver o que é essa veia, como essa veia está funcionando, porque talvez tenha indicação de tratar, tá? Não dá para só esconder e deixar passar batido uma condição que pode ter uma evolução não tão boa com o tempo. Então, o ideal é passar por uma avaliação para ver, para fazer exames, fazer exame de ultrassom, para fazer esses exames físicos e usar os aparelhos que a gente mostrou antes de pensar na tatuagem. Tá. Qual é a relação das varizes com a trombose venosa? A trombose também tem relação com a varizes. Como que acontece a trombose? Por vários fatores. A trombose, então, é um coágulo que entope a veia. Por que pode formar esse coágulo? Por alteração na parede da veia, são 3 fatores. Por alteração nas células da veia e por alteração nesse fluxo da veia também. Um fluxo mais lentificado favoreça que forme esse coágulo e faça esse entupimento da veia. Um sangue mais espesso, alguma coisa nessa linha? Isso, pode ser, geralmente pode ser também. E aí, nas varizes, a gente tem essa alteração de fluxo, porque as válvulas não estão funcionando bem. Tá. Então, tem estudos falando que essa alteração pode ter uma relação também com a formação de trombose. Tá. Por isso que a gente orienta sempre atividade física, estímulos na circulação, para esse fluxo de sangue seja aumentado. Quando a gente bombeia a musculatura da panturrilha, a gente faz uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, faz com que o sangue circule melhor, faça esse retorno venoso de uma maneira mais adequada e evite uma condição como trombose, uma condição mais grave igual a trombose. A gente pode apresentar varizes em outras partes do corpo, além das pernas? O mais comum é nas pernas, mas pode apresentar em outras partes do corpo também. Também algumas gestantes relatam varizes na região pélvica ou contém alguma alteração na região abdominal, nas veias abdominais. E a região pélvica também pode ter dor durante a relação menstrual, e a menstruação e a relação sexual. É outra parte comum também que a gente pode ver as varizes. E o uso de salto alto, é lenda ou é verdade que pode prejudicar quem tem O varizes? uso de salto alto não tem nada comprovado cientificamente que dá varizes, que piora as varizes. Péssima notícia para a gente pede para usar com moderação. Tá. O que o uso do salto alto faz? Ele, como eu falei, essa bomba da panturrilha ajuda a movimentação do sangue, o fluxo do sangue dentro das veias. Com o salto, a gente limita um pouquinho. A gente usa menos essa musculatura. Isso, usa menos a musculatura, fica mais certificada a musculatura. Porque o pé não faz o movimento completo, né? Isso, então não bombeia tão bem. Pode dar mais dores nas pernas, mais um cansaço, mas ainda não está certo que vai dar varizes, que vai piorar as varizes. Mas para quem já tem uma predisposição, pode a gente complicar. Orienta uma moderação no uso do salto. Tá certo, então. Então, aquela história de que prevenir é o melhor remédio sempre, né? Se você já tem uma predisposição, uma condição para isso, exercícios físicos, se alimentar bem, não ter sobrepeso, não fumar, tomar cuidado com os hormônios, tudo que a gente já falou aqui. Tudo que a gente pode fazer ajuda. Beber muito líquido é bom também? Com certeza. Porque também aumenta esse fluxo de sangue. A hidratação é super importante na nossa circulação, com certeza. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez sua presença, eu que agradeço, viu, minha linda? Vou deixar aqui o Instagram da doutora Natácia Pádua Rodrigues, Domingues, perdão, ela é cirurgia vascular e você vai seguir através do @Natácia Domingues, com 2 S e TH, tá bom? Natácia Domingues. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço. Para te dar um beijo.